Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nessa aula a gente vai estudar vetores e escalares, ser um pouquinho mais específico, grandezas físicas vetoriais e grandezas físicas escalares. Então, começando com o deslocamento, né, que a gente viu na aula, no capítulo passado, no capítulo sobre movimento. O deslocamento é uma grandeza que ela tem sentido, ela pode ser no sentido positivo ou negativo quando se trata de um movimento unidimensional. Por outro lado, quando a gente tem um movimento bidimensional, como, por exemplo, bolas em cima de uma mesa de sinuca, quando você está jogando sinuca, ou jogadores num campo de futebol, a gente já vai precisar de mais informações. A gente não pode só ter a distância até a origem de um eixo coordenado. A gente precisa de pelo menos 2 eixos nesses exemplos que eu dei de movimentos bidimensionais. Se a gente quiser analisar o movimento de uma ave ou de um avião, aí fica mais complicado ainda, porque a gente vai ter 3 dimensões, né? O objeto está utilizando 3 dimensões espaciais e para poder descrever esse movimento, a gente tem que levar em consideração essas 3 dimensões. A estratégia é a gente utilizar o que a gente conhece como vetores. Para isso eu vou introduzir o conceito de vetor aqui, que quando a gente fala de grandezas físicas vetoriais, a gente precisa entender que vetor ele é um objeto matemático. Ele não necessariamente depende de uma interpretação física. Mas quando a gente tem algumas grandezas físicas, elas só são compreendidas na sua totalidade quando analisadas do ponto de vista de vetor. Porque sem uma orientação, a gente não descreve a grandeza física. Como, por exemplo, né? Então, o que é uma grandeza física vetorial? Ela possui módulo, direção e sentido. Como, por exemplo, o deslocamento, né? A velocidade e a aceleração. Elas são exemplos de grandezas físicas vetoriais, porque apesar de elas terem módulo, elas também têm direção e têm sentido, né? Então os vetores serão úteis na hora de descrever essas grandezas, principalmente em várias dimensões, né? Agora, quando a gente fala de outro tipo de grandeza física, que é a grandeza física escalar, por exemplo, aqui vou começar de baixo para cima. A temperatura, a energia e a massa são exemplos de grandezas físicas escalares. Por quê? Porque a gente precisa somente de um número e eventualmente de um sinal. Mas o sinal não tem o significado de sentido agora. Ele só tem o significado de escala, né? Por exemplo, a temperatura, a gente pode ter um dia com 20 graus. A gente pode ter um dia com 35 graus. Assim como a gente pode ter dentro da geladeira menos 5 graus. Um freezer com menos 10 graus. Ele não significa uma direção, mas sim uma ordem de escala para comparação, o que é maior e o que é menor, né? Quando a gente tem uma unidade de medida como referência. A gente não tem temperatura nessa direção e sentido, a gente tem simplesmente temperatura em um certo ponto do espaço. Assim como energia é medida em joules ou eventualmente em calorias também. A gente não precisa de uma direção para a energia. Ou um sentido. Massa também. Um corpo tem 20 kg de massa, né? Não precisa de direção e sentido. Apenas um número e um sinal, e juntamente com uma unidade de medida, né, são suficientes para descrever a grandeza física. No caso, grandezas físicas, porque tem um análogo físico, né? Mas escalares são todos os números reais. De menos a mais infinitos, passando pelo zero, né? Então, números escalares são números reais. E, enfim, agora que a gente já sabe a diferença entre grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais, vamos olhar um pouquinho mais para esse caso aqui, o vetor deslocamento, tá? Porque é um pouquinho mais fácil de entender. Quando a gente fala de um deslocamento que aconteceu assim, por exemplo, foi de um ponto A até um ponto B, passando por essa trajetória, ou por outra trajetória, ou por qualquer outra trajetória, o vetor de deslocamento não está preocupado com a trajetória. Ele apenas aponta do ponto A, que é o inicial, até o ponto B, que é o final.
E essa linha reta que aponta de um ponto A para um ponto B, ela é um segmento de reta, né? Então, olha só, imagina aqui, ó, do ponto A para o ponto B, existe uma reta que passa entre esses dois pontos. Essa reta, entre A e B, a gente chama isso de um segmento de reta. Quando ele aponta de A para B, é um segmento de reta direcional, né? Então, esse é um objeto matemático, um segmento de reta direcional. Aqui eu trouxe dois exemplos. Por exemplo, de A para B, a gente tem um segmento de reta direcional. E de A' para B', a gente tem um outro segmento de reta direcional. Tá, mas aonde que entra vetor nessa história? Quando a gente olha para é muito importante vocês entenderem, que vocês entendam que quando a gente pega do ponto A para o ponto B e a gente pega do ponto A' para o ponto B', a gente tem dois segmentos de reta direcional que são distintos. Tem o AB e tem o A'B'. São dois segmentos distintos. Agora, se eles forem equivalentes, e por equivalente significa que eles têm mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido, ó, aqui a gente está falando do mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Então são dois segmentos de reta direcional com o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Então isso significa que os dois fazem parte de um conjunto de representações de um mesmo vetor. O vetor é o conjunto de todos os segmentos de reta direcional que são equivalentes entre si. Então todas as setas, né? A gente representa por uma seta que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Não importa onde ele esteja desenhado, a gente está falando do mesmo vetor. Então, o vetor aqui, ou aqui, não importa onde a gente desenhe o vetor, é sempre o mesmo vetor, ok? Se ele tiver o mesmo módulo, direção e sentido, ok? Então, esse inclusive é o critério de igualdade entre dois vetores. Um vetor com outro vetor, eles são iguais somente se C e somente C, eles têm o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. E era isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar com vetores, mas agora a gente vai introduzir o conceito de soma geométrica de vetores, ok? Esse conceito de soma geométrica é muito importante e vocês não podem perder, tá? Se vocês ainda não se inscreveram no meu canal, inscreve agora, já aproveita e curte o vídeo e não esquece de... Errei no final da aula, né? Tá, mas eu vou editar essa parte aqui. Já aproveita, curte o vídeo e avisa pro pessoal que esse curso está acontecendo. Então, compartilhe com seus amigos. Não, droga. Tá. Bom, eu vou voltar aqui, ó. Então, pessoal, já aproveita, se inscreve no meu canal, avalie o vídeo, diz o que vocês estão achando, se estão gostando ou não. E não esqueçam que a física é uma ciência que está em busca da verdade. Tudo aqui que a gente está falando é verdadeiro porque é comprovado, ok? Um forte abraço e até a próxima!